Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma quinta-feira com você bem informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E olha só quem tá aqui hoje, uma nova dupla se formando, Mai e Pedro. Agora sim, Mai, finalmente a gente conseguiu gravar junto e tô muito feliz de estar aqui com você. Muito bom, aí ó, outra dupla sertaneja, já que vocês ficam falando que os garotos aqui são duplas sertanejas, mas tem também a gente aqui ó, Maiuli e Pedro, o que vocês acham? Bom nome, bom nome. Bom nome, um nome diferente, vai. E hoje é nossa quintinha com The News, então a gente vai logo puxar o cardápio, né, Pedro, que temos muitas informações pra hoje. E o nosso cardápio começa hoje em mundo com o Irã, anunciando novo fechamento do Estreito de Hormuz, menos de 24 horas depois do acordo com os Estados Unidos. Vamos falar de eleições. Lula será mesmo candidato à reeleição? Parece que ele ainda não sabe. Moraes coloca a STF para julgar limitação dos poderes de delações premiadas. Investigação do New York Times desvenda a identidade do criador do Bitcoin. E a GoPro perde mercado e corta funcionários para tentar sobreviver. Como é quinta-feira, no final desse episódio teremos nossa curiosidade. Então fica até o final, que, como sempre, ela tá muito boa. Agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história. Pedro, você sabia que 2026 está sendo o melhor ano para programar viagens? São 10 feriados nacionais, tá? E quase todos prolongados. Pois é, e o brasileiro já deve estar abrindo o calendário e até pensando, dá para pegar a estrada aqui, ali também. E para quem também tá com esse plano, já fica a dica. Passa na Shell Select para aquela pausa estratégica durante a viagem. Ir no banheiro, esticar as pernas ou fazer um lanchinho. Eles têm mais de 1.000 lojas pelo Brasil, então é bem provável que tenha uma no seu caminho. O link para você ver qual aparece na sua rota tá na descrição. Cessar fogo, acordo mútuo, manifesto de Trump e o Estreito de Hormuz reabrindo. Contamos tudo isso para você ontem, quando parecia que os dias de guerra estavam chegando ao fim. Só que nos tempos de conflito, 24 horas é como se fosse uma eternidade. Acontece que o acordo firmado virou passado sem nem dar tempo para remessas de petróleo atravessarem o canal. O Irã restabeleceu o fechamento total do estreito, justificando a medida como uma resposta a uma violação direta do cessar-fogo por parte de Israel, que realizou ataques massivos ao Líbano. E o nó da questão é o que cada lado entendeu do papel. Enquanto o mediador Paquistão e o Irã dizem que a trégua deveria parar todas as frentes de combate, os Estados Unidos e Israel sustentam que o Líbano não fazia parte do acordo. Sob essa premissa, as forças israelenses atingiram mais de 100 alvos do Hezbollah em apenas 10 minutos, incluindo o centro de Beirute. Para a Guarda Revolucionária, a ação no Líbano é uma agressão direta ao território iraniano. E ao constatar a continuidade dos bombardeios, Teherã interrompeu o tráfego naval e declarou estado de prontidão militar para novas respostas. No entanto, o gostinho de paz, mesmo que rápido, foi o suficiente para mexer e muito com os mercados. O dólar fechou ontem cotado a 5,10, o menor patamar em 2 anos, e o petróleo caiu cerca de 12% para 96 dólares o barril. Encerrada a nossa primeira matéria do dia, vamos para a próxima. Bom, enquanto você tomava aí o seu expressinho pós-almoço ontem, o presidente Lula indicou pela primeira vez a possibilidade de não sair como candidato para as eleições. E o presidente falou o seguinte: eu não decidi se serei candidato ainda. Vai ter uma convenção em junho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa, vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Os rumores de que Lula ainda não estaria totalmente confirmado como candidato do PT já existiam, mas a teoria de que o partido vai colocar outro nome da disputa está dividindo opiniões. De um lado, quem acha que ele não vai, diz que a aprovação do Lula tem caído e está abaixo das vezes em que outros presidentes estavam prestes a disputar a reeleição, incluindo o Bolsonaro em 2022, que foi derrotado. E para piorar, a rejeição dele está mais alta do que a de Flávio. Já do outro lado, quem está apostando que ele vai se candidatar diz o seguinte: Lula é o rosto e o único grande nome do PT,
PT nacionalmente. Então, ele não ir significa perder essa identificação do povo à proposta do partido. E para piorar, não tem um nome que seja unanimidade clara para ser seu sucessor. Mas assim, então se ele não for, quem seriam os possíveis sucessores? Há alguns indícios de possíveis herdeiros políticos do presidente. Não necessariamente para este ano, mas talvez pensando no longo prazo do partido. O primeiro seria Fernando Haddad, que Lula já o escolheu nas eleições de 2022 e talvez, estrategicamente, o colocou como ministro da Fazenda, um dos cargos mais relevantes do governo, sendo um dos ministros com maior exposição. O segundo nome é Guilherme Boulos, que acabou de fazer uma transição, deixando o partido que sempre fez parte, que é o PSOL, e migrando para o PT, já assumindo uma posição estratégica de ministro no governo. E um terceiro nome seria de Camilo Santana, que talvez seja até o mais provável, uma vez que o próprio Lula pediu para ele deixar a posição de ministro e voltar ao Senado, para poder ter até mais liberdade para viajar ao Brasil e ser utilizado em nível nacional. Bom, olhando para os próximos passos, o Lula deve sentir qual vai ser o efeito das suas recentes medidas na sua popularidade. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar os seus candidatos. E qualquer novidade a gente vai te contar por aqui. Agora a gente vai para a nossa próxima história. Ontem, Alexandre de Moraes enviou ao plenário do STF uma ação apresentada pelo PT em 2021 que busca limitar o uso de delações premiadas. E se você está estranhando que a gente está trazendo essa pauta de 2021, a gente vai te explicar agora por que fizemos isso. Na prática, o Supremo pode redefinir os limites da força jurídica de uma delação. O partido argumenta que as delações têm sido usadas de formas arbitrárias e pede que o STF impeça que uma delação, mesmo confirmada por outra, sirva sozinha para condenar alguém, garanta que o acusado possa se manifestar em todas as etapas e também inviabilize acordos feitos sobre prisão considerada ilegal. E essa decisão do Moraes chama atenção pelo timing, já que ela acontece justamente enquanto avança a possível delação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O presidente Lula, inclusive, revelou que aconselhou Moraes a se declarar impedido de julgar decisões envolvendo o Master, por conta das relações do banco com o escritório da sua esposa. Isso porque os documentos da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado confirmaram que o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, recebeu 80 milhões do Master entre 2024 e 2025. E além de Viviane, escritórios de advocacia e empresas ligadas a políticos como Michel Temer, Antônio Rueda, o líder do União Brasil, Ratinho Júnior e ACM Neto também receberam pagamentos do Master. Encerrada a terceira matéria do dia e vamos para a próxima. Independente de você ser ou não do mundo tech ou de finanças, você com certeza já ouviu a história que ninguém sabe quem é o criador do Bitcoin, que usa o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Ou melhor, ninguém sabia. Ninguém sabia até agora, né? Uma longa investigação feita pelo New York Times reuniu uma série de pistas que apontam que o misterioso Nakamoto seria Adam Back, um criptógrafo bilionário inglês. A reportagem foi conduzida por ninguém menos que John Carreyrou, que venceu o Nobel do Jornalismo por ter descoberto a fraude da startup Theranos em 2015. E a investigação incluiu padrões de linguagem, análise de documentos, fóruns e um grande cruzamento de dados. Então, imagina o trabalho dele para descobrir que era o Adam Back. E entre as principais pistas estão o estilo linguístico que Nakamoto utilizava para se comunicar e a forma de escrever de Adam Back. E também a similaridade do Bitcoin com formas de criação de dinheiro digital propostas justamente por Beck antes mesmo da cripto ser lançada. E curiosamente, o foco do doutorado desse criptógrafo foi sistemas distribuídos, que é um tema essencial para o funcionamento do Bitcoin. E ele usou C++, que é uma linguagem de programação usada para a criação do primeiro software da criptomoeda. E assim, ele nega ser o criador do Bitcoin. Atualmente, Adam é o CEO de uma empresa de tecnologia e mora em Malta, e é uma das figuras mais influentes do cenário das criptomoedas. E estima-se que Satoshi Nakamoto tenha mais de 118 bilhões de dólares somente em Bitcoin. Encerrada a nossa quarta notícia do dia e vamos para a última.
A GoPro anunciou a demissão de quase um quarto dos seus funcionários para tentar estancar uma crise financeira que parece não ter fim. A empresa já foi avaliada em mais de 11 bilhões de dólares e hoje vê as suas ações acumularem uma queda de 88% em relação ao pico de 2014. Então esse corte de pessoal é a última cartada para tentar reduzir custos em uma marca que perdeu 70% da sua participação de mercado em uma década. Mas assim, como que isso aconteceu? É interessante até relembrar um pouco da história. Querendo uma filmadora para se filmar surfando, Nick Woodman criou a GoPro em 2002, após um empréstimo de $235 mil de seu pai. Tempos depois, a companhia atingiu 67% do mercado de câmeras de ação lá em 2014, mas um combo de fatores levou à queda da empresa. O primeiro deles é a diversificação desastrosa. O drone Karma, que foi lançado para rivalizar com a DJI, sofria falhas de bateria e foi retirado do mercado depois de custar $375 milhões. Além disso, a empresa também tentou construir um império de mídia, contratando executivos da HBO e da Hulu para o lançamento de uma plataforma de esportes radicais. Mas essa divisão foi encerrada pela baixa retenção do público. Uma outra questão também é que a GoPro ficou para trás, já que smartphones passaram a filmar em 4K e rivais como a Insta360 e a DJI trouxeram inovações mais ágeis, digamos assim. Além de todos esses erros estratégicos, o que também pesou foi a alta remuneração de Nick Woodman. Em 2014, por exemplo, ele recebeu um singelo bônus de $284 milhões como CEO, o que foi simplesmente 2 vezes o lucro inteiro da empresa no ano. Bom, então com prejuízo de $9 milhões no último trimestre e uma queda de 19% na receita ano contra ano, a GoPro agora foca no mercado de dados. A empresa começou a vender vídeos de seus usuários para treinar modelos de AI, dividindo os lucros com os criadores desses vídeos. E é assim que a gente finaliza a nossa última história. Temos 5 matérias entregues e agora vem o quê, Pedro? Curiosidade do dia. Antes, a gente vai para a palavra rapidinha dos patrocinadores e depois a gente traz essa curiosidade. Nós falamos sobre investir por aqui, mas e o contrário disso? É perder dinheiro. Muitos brasileiros perdem valores altos com os juros bancários. Se você financia um imóvel, por exemplo, você paga quase 3 vezes e leva apenas 1. Pois é, e o Brasil está na segunda posição no ranking dos países com maior juro real do mundo, atrás da Rússia. Então, se você quiser comprar uma casa, um carro ou montar até mesmo um negócio, sabe que os juros vão, querendo ou não, te fazer perder uma boa quantia. Ou tem outro jeito, né, Pedro? Se você optar por um dos planos oferecidos pela Demicon, que é o consórcio que mais cresce no Brasil, não paga juros nem entrada. É um jeito, então, de você desembolsar um valor por mês de parcelas que cabem no seu bolso. E ele é ideal para clientes investidores que querem formar patrimônio, só que com menor desembolso. E para simular, você já sabe, o link está aqui na descrição desse episódio. E a nossa curiosidade de hoje, olha essa daqui, Mai. Os brasileiros nunca compraram tantos carros. Mas como assim? O mercado brasileiro de veículos novos registrou em março de 2026 seu segundo melhor desempenho histórico para o mês. Foram 269.500 unidades vendidas, um salto de 45,6% em comparação a fevereiro. E esse crescimento não é só volume não, mas uma mudança de perfil no consumo. 1 em cada 6 carros vendidos no país já é híbrido ou elétrico. Então as pessoas estão procurando mais esse modelo. E a fabricação nacional deles já responde por 35% das linhas de produção. E o principal motivo para esse recorde está na maior oferta de financiamento, que atingiu o patamar mais alto em 17 anos no início de 2026. Para se ter ideia, somente em janeiro, 616 mil veículos foram financiados aqui no Brasil. Essa foi então a nossa curiosidade. Podemos então finalizar o episódio dessa quintinha. Espero que você tenha um ótimo dia por aí. Quintinha é meu dia preferido. Não sei qual que é o seu dia preferido ainda, Pedro. Você tem um dia preferido da semana? Não vale falar que é sexta-feira. Era sexta-feira? Acho que todo mundo gosta da sexta, mas eu vou falar, eu gosto muito da quinta-feira também. Você gosta? Já é quase ali, quase ali. É, quase ali, quase sexta. Quase ali. Então,
Então tá bom. Então aí, ó. Nosso dia preferido hoje, então a gente tá super feliz, mas a gente tá feliz todos os dias, na verdade. Com certeza. E a gente se despede então por aqui. Nos vemos amanhã no podcast do The News e Falou! Esse programa foi produzido por TNS.